Em 1998, a revista The Lancet, ela publicou um artigo de um médico inglês chamado Andrew Wakefield. Foi um artigo que associava a vacina tríplice viral ao autismo. Esse artigo, ele causou uma grande repercussão mundial. As pessoas, os cientistas começaram a desconfiar desse trabalho. Um jornalista investigativo começou a investigar o que tinha por trás da publicação desse trabalho e descobriu que era uma grande fraude. Só que o estrago já tinha sido feito. Esse artigo até hoje ele serve de combustível para o movimento anti-vacina, mesmo depois de ter sido mostrado que os dados publicados foram fraudados, inclusive exames foram fraudados, que o principal autor da pesquisa e um de seus colaboradores perdeu a licença médica no Reino Unido, e mesmo depois do artigo de retratação da Lancet admitindo que ela estava errada, ainda existem discípulos do Andrew Wakefield. Ela está como uma das revistas médicas e científicas mais respeitadas do planeta, juntamente com a Nature, a Science, o JAMA e o New England Journal of Medicine. Anos antes, o Andrew Wakefield ele pesquisava a associação entre o sarampo e a doença inflamatória intestinal. Ele começou a formular, a partir desses estudos, uma hipótese de que a vacina tríplice viral, a vacina de cachumba, sarampo e rubéola, levaria a uma síndrome que se caracterizaria pela doença inflamatória intestinal e uma regressão do neurodesenvolvimento, que ele chamou de enterocolite autista. Só que isso era só uma hipótese. Ele deveria, então, provar essa hipótese através do método científico. Esse estudo, ele foi recebido pela comunidade científica com certa desconfiança, porque era um estudo muito pequeno, um estudo com apenas 12 casos. E ele também chamou a atenção de um jornalista investigativo chamado Brian Deer. Esse jornalista, ele também ficou intrigado com esse estudo, porque ele causou um grande impacto na sociedade. Tanto é que a taxa de vacinação caiu, os casos de sarampo começaram a reaparecer e também começaram a surgir muitos processos judiciais contra os fabricantes de vacina, pelos pais que tinham crianças autistas. Então esse jornalista, ele resolveu investigar o que estava acontecendo ali, o que tinha, se esse estudo realmente não tinha alguma coisa por trás dele. E do que se tratava esse artigo? Esse artigo se tratava de uma série de casos de 5 páginas que contava com um estudo realizado em 11 meninos e uma menina, no total 12 crianças, e dessas 12 crianças, 9 possuíam autismo do tipo regressivo, que teve regressão do neurodesenvolvimento ao longo do tempo. As crianças estavam se desenvolvendo bem e depois elas começaram a regredir. E 8 dessas 9 crianças também tinham um tipo de colite não especificada. E esses sintomas de autismo regressivo e essa colite não especificada teriam começado mais ou menos 6,3 dias após a vacinação contra a tríplice viral, entre 1 e 14 dias após a vacinação pela tríplice viral. O Deer descobriu que 2 anos antes do início das pesquisas, o Wakefield ele tinha sido colocado na folha de pagamento de um advogado chamado Richard Barr. O Richard Barr estava trabalhando num processo judicial contra as fabricantes de vacinas. Outra coisa que eles descobriram com o Wakefield, antes dessas crianças serem levadas por suas famílias para um hospital lá em Londres, para anamnese, para investigação, para descobrir a questão da temporalidade entre a vacina e o início dos sintomas de regressão do neurodesenvolvimento, ele ligava para essas famílias, ele ligava, conversava com essas famílias e isso poderia influenciar nessa anamnese posterior, nessa investigação posterior que seria realizada lá no hospital em Londres. O Brian Deer, ele foi então atrás de descobrir quem que eram essas famílias, dessas crianças que tinham sido colocadas, na pesquisa, e ele conseguiu descobrir e foi atrás para investigar como que tinham sido os sintomas, se os sintomas tinham mesmo começado após a vacina tríplice viral ou não, se tinha relação com o tempo também, ou se esses sintomas apareceram muito antes ou muito depois da vacinação. Então ele foi investigar essas famílias. A criança número 1, ela foi descrita no artigo que ela teve regressão do neurodesenvolvimento 1 semana depois de ter tomado a vacina, com 12 meses de idade. Só que já tinham registros médicos dessa criança anteriores mostrando a preocupação da mãe com atraso do neurodesenvolvimento dessa criança com 9 meses de idade. E também tem registros no hospital que essa criança foi levada para ser investigada, para pesquisa,
de que ela não tinha tido atraso de desenvolvimento até os 18 meses de idade. Então, os dados não batiam com relação a essa criança número 1. A criança número 2, ela foi encaminhada para essa pesquisa por um movimento antivacina já bem conhecido. E essa criança número 2, ela era a principal criança que era exemplo assim do artigo, porque ela tinha histórico de regressão do neurodesenvolvimento e quadro de diarreia constante. No artigo, relatava que essa criança tinha iniciado os sintomas 2 semanas após a vacinação, só que o Dear descobriu que, na verdade, essa criança começou a ter os primeiros sintomas 6 meses depois da vacinação. Provavelmente não tinha relação nenhuma com a vacinação. A criança número 3, ela tinha inquestionavelmente um problema intestinal. Só que o problema intestinal dessa criança era uma constipação intestinal muito grave. Essa criança, inclusive, ela foi submetida a uma ileocolonoscopia nessa pesquisa, um exame que depois eles questionaram se não foi um exame muito invasivo para ter sido realizado nessa pesquisa, e o laudo saiu que as células do cólon da criança estavam normais, saiu como um exame normal, que não tinha sinal de doença inflamatória intestinal. Só que 3 meses depois desse primeiro laudo, esse laudo ele foi fraudado como uma ileocolite não especificada. E o que chama atenção nessas crianças é que a maioria tinha constipação, não tinham outros sintomas relacionados à doença inflamatória intestinal. Eram a maioria crianças constipadas. O principal problema intestinal dessas crianças era a constipação. A criança número 4 foi vacinada com a tríplice viral com 4 anos de idade, só que os registros médicos dela anteriores já mostravam preocupações com atraso de neurodesenvolvimento, dismorfismo facial. Essa criança ela já tinha algumas alterações em face que já mostravam que ela poderia ter alguma doença genética, alguma coisa do tipo, e também essa criança já tinha quadros de diarreia antes da vacinação. Inclusive, nos registros médicos dessa criança já mostravam que ela tinha uma deleção muito pequena dentro do gene do X frágil, ou seja, essa criança ela já tinha alterações genéticas que predispunham aos sintomas de atraso do neurodesenvolvimento, que ela tinha inclusive anotações sobre a preocupação da mãe com atraso de neurodesenvolvimento dessa criança com 18 meses de idade. E essa criança ela recebeu a vacina com 4 anos. A criança número 5, ela recebeu a vacina com 16 meses de idade, mas já tinham relatos no prontuário médico dessa criança mostrando a preocupação dos pais com seu neurodesenvolvimento, e essa criança já tinha crises convulsivas desde os 11 meses de idade. A criança número 6 foi admitida com 4 anos de idade na pesquisa e ela já tinha o diagnóstico de autismo, mas era um outro tipo de autismo, que não era caracterizado pela regressão do neurodesenvolvimento, e sim com a criança não atingindo os marcos de neurodesenvolvimento ao longo do tempo. A criança número 7, ela era irmã da criança número 6, ela foi admitida no hospital lá em Londres para investigação na pesquisa, mas ela recebeu alta com uma carta do médico neuropediatra do hospital falando que essa criança não tinha características de autismo. A criança número 8, a mãe, ela chegou a ir pedir para a médica pediatra da criança para que essa médica fizesse uma carta para que essa criança fosse aceita nessa pesquisa do Wakefield. Só que a médica pediatra falou que ela até faria a carta, só que ela também queria falar com o Wakefield de que essa criança ela já tinha iniciado atraso de neurodesenvolvimento meses antes da aplicação da vacina tríplice viral. Essa médica, inclusive, ela relata nos registros médicos dela que ela estava muito preocupada. Por quê? Porque ela sabia que essa criança ela não tinha iniciado atraso de neurodesenvolvimento depois da vacina e que essa pesquisa ela tinha exames muito invasivos, como ileocolonoscopia, exames de imagem que muitas vezes levavam radiação, e essa médica, inclusive, ela estava preocupada com isso e ela queria falar com o Wakefield sobre isso porque essa criança ela não tinha características de regressão do neurodesenvolvimento depois da vacinação. E por que essa criança seria inclusa nessa pesquisa? A criança número 9, ela recebeu a vacina aos 16 meses e os relatos dos pais sobre atraso no neurodesenvolvimento, eles começaram com 18 a 20 meses, ou seja, muito tempo depois da vacinação. A criança número 10 iniciou sintomas 4 meses após a vacinação.
Assim como as outras crianças, a criança número 11 também estava relatado lá no artigo que ela tinha começado com sintomas uma semana após a aplicação da vacina, mas os pais também falaram para o Dear que isso não estava certo, que foi muito tempo depois. E além de tudo, o Dear descobriu depois que apenas uma criança, a criança número 2, que apresentava autismo do tipo regressivo. 3 crianças receberam alta do hospital, que foram admitidas para pesquisa, como não tendo autismo. E depois desse artigo ter sido publicado, vários estudos foram feitos sobre a relação entre o sarampo e a doença inflamatória intestinal, que não mostraram nenhuma relação dessas duas coisas. Inclusive, vários estudos depois foram realizados para ver essa relação entre a vacina tríplice viral e o autismo. Estudos muito grandes, realizados em diversos países, um com mais de 500 mil crianças, outro que realizou um estudo de corte que acompanhou os registros médicos das pessoas vacinadas ou não durante 25 anos, para ver se tinha alguma relação entre o autismo e a tríplice viral, e nenhum estudo encontrou nenhuma evidência relacionando essas duas coisas. Em 2003, o processo judicial do Barr, ele desmoronou, porque já não tinha nenhuma base científica que pudesse levar esse processo para frente. O Barr estava já com 1.500 famílias que ele representava, mas nada provava que a vacina tríplice viral tinha sido responsável pelos sintomas de autismo e de doença inflamatória intestinal nessas pessoas que ele representava. No final, o Wakefield, ele quis se esquivar, ele jogou a culpa em outras pessoas, ele falou que ele não tinha muito contato com os dados das pesquisas, tudo mais, mas ele não escapou de perder a licença médica dele, e até hoje o Wakefield, ele tem uma base de fãs. Ele tem gente que apoia ele, mesmo depois desse escândalo, mesmo depois de ter sido banido pela comunidade científica. Tem gente até hoje que, principalmente o pessoal do movimento anti-vacina, que é discípula do Wakefield. E assim, outro problema muito grave é que a The Lancet, ela demorou muito para fazer a retratação, para admitir que estava errada. A retratação desse artigo foi publicada em 2010, e mesmo assim, quem assinou essa retratação foram algumas das pessoas que foram coautores desse artigo, que estavam nessas pesquisas, porque o Wakefield, por exemplo, ele não quis assinar esse artigo de retratação, mas eles demoraram muito para publicar essa retratação, e quanto mais demora para publicar a retratação, mais as pessoas vão acreditando que aquilo é verdade, que aquilo não foi fraude, entendeu? Então isso daí foi muito complicado. Outra coisa, é uma revista de alto impacto, é uma revista muito difícil das pessoas publicarem nela, é uma revista que passa pela revisão de cientistas, e ninguém entende como que esse artigo passou. Provavelmente ele passou porque essas revistas, é interessante para elas ter um artigo de grande impacto, parecia ser uma pesquisa nova, inovadora. São revistas que são pressionadas por publicar inovação, publicar coisas impactantes. E o que aconteceu? Acabou que o artigo passou pelas barreiras, né, que existiam para ser publicado, né, para um artigo ser publicado, e ele conseguiu ser publicado, mesmo com todos os erros que foram feitos. Outra coisa também que ajudou muito na desmascarar esse caso foi o jornalista Dear, porque se não fosse ele também, ninguém nunca ficaria sabendo que foi tudo fraudado. Tipo assim, não foi só um artigo fraco com somente 12 pacientes que foram investigados. Era um artigo que tinha sido fraudado, mesmo os dados foram fraudados. E o Dear foi muito importante nisso. Moral da história: autismo e vacina não tem nenhuma evidência científica que tenha relação. Pelo contrário, todas as pesquisas sérias que foram feitas até hoje mostram que não tem relação entre vacinação e o autismo. E mais uma coisa, se gostaram, se puderem dar like, se puderem compartilhar, se puderem comentar,
Se puderem se inscrever no canal, vai me ajudar muito, até para me motivar a trazer mais vídeos interessantes aqui para o canal. Esses vídeos eles são difíceis de serem pesquisados, é bem chatinho, os temas, alguns temas são mais difíceis, são mais complicados assim de gravar, então me ajudaria muito. Até mais, até o próximo vídeo.